Eu vou lhes apresentar aqui um texto extraído de um pequeno trabalho que envolve uma avaliação do mestrado europeu de engenharia de mídias para a educação, do qual eu faço parte há alguns anos, que é um dos maiores programas europeus dentro do contexto do Erasmus Mundus e que termina esse ano. E nós estamos exatamente discutindo lá os papéis e as funções da universidade nesse contexto societário em que nós vivemos, tendo em vista os problemas do mundo, né? O nosso mestrado acolhe estudantes de cerca de 30 países, Oriente Médio, vários países da África Negra, da África Branca, e vários países aqui da América Latina e muitos europeus. Então, os temas da utilidade, da formação, da pertinência da universidade são sempre muito presentes, né? Então, vamos à leitura. Como fenômeno plurifacetado da sociedade moderna, o ensino superior combina uma diversidade crescente de instituições, propostas, funções e orientações. Em decorrência das complexas relações que mantém, e a gente não tem dúvida disso, com os sistemas econômico, político e social, esse nível educacional, a universidade, tem se mostrado como fator fundamental no processo de transformação social. E não apenas um simples reflexo das relações que determinam esse ambiente em que nós trabalhamos, né? O fato é que a complexidade e a atual configuração mundial do ensino superior exigem constantes inovações em suas práticas, a fim de que as demandas que lhes são apresentadas pela sociedade contemporânea sejam atendidas em um patamar de satisfação necessário. Então, a universidade, como toda escola, ela responde a objetivos da sociedade, né? Ela não existe na natureza como uma maçã, como uma uva, como uma pera. É uma instituição criada. Então, ela responde a determinados condicionantes, a determinadas premissas da nossa sociedade. Bom, constituindo um dos fatores de grande importância no processo de adequação do projeto político-pedagógico, do projeto político de diferentes nações, né, da adaptação do projeto político de diferentes nações à ordem mundial, seja ela qual for, né, a diferentes universidades em diferentes países, o campo do ensino superior revela-se como um espaço social crucial que tem buscado alterações em sua configuração para se adequar, entre outros aspectos, às demandas evocadas, e aí eu entro bem no nosso tema, por Jean-Pierre Charbonneau, que foi ministro para a reforma das instituições democráticas da província de Quebec, no Canadá. Monsieur Charbonneau estava muito preocupado, estava imbuído de um ministério muito preocupado com um determinado tema que dizia respeito ao coração das instituições universitárias, que é exatamente a promoção de valores de cidadania, a formação para a cidadania. Esse senhor, em um discurso ao qual eu me refiro aqui, ele refere-se ao ambiente universitário como o locus do encontro formal do indivíduo com a sociedade que o acolherá futuramente. Enquanto profissional, evidentemente, né, a universidade é uma grande escola profissional, de formação profissional, e enquanto ator central de todos os processos sociais, sobretudo daqueles que se referem à constituição da democracia em um contexto social em profundas transformações. Nesse âmbito, nesse contexto, o ambiente universitário encontra-se em plena crise de identidade, o que tem levado estudiosos de diferentes áreas à identificação de propostas inovadoras para o seu desenvolvimento, para a realização de seus objetivos e para a manutenção de sua pertinência nesse contexto social emergente. Essa crise da universidade, que existe no mundo inteiro, que está sendo monitorada e percebida em diferentes países, e que demanda, inclusive, novas formas de organização universitária, como o próprio mestrado ao qual me referi agora há pouco, o Euromime, como as universidades internacionais, enfim, procura-se novas fórmulas, né? Mas nós, de modo geral, o ambiente universitário não tem conseguido tocar com ênfase e com pertinência nesse problema da formação de valores para o exercício da cidadania, uma vez inseridos na sociedade os seus egressos.
Então, essa crise, ela pode ser analisada a partir da perspectiva adotada por Boaventura de Souza Santos, que recentemente esteve por aqui. Ele situa essa crise em 3 dimensões: a crise de hegemonia, a crise de legitimidade e a crise institucional. A crise de hegemonia ocorre porque a universidade tem perdido exclusividade naquilo que é o seu ethos, ou a sua essência, ou seja, na produção de conhecimentos. Então, essa dificuldade da universidade tem levado diferentes ambientes extra-universitários a também avançarem na produção de conhecimentos, competindo com a universidade ou simplesmente informando a universidade que os seus egressos não são úteis, eles precisam ser reformados uma vez no mercado de trabalho. Já a crise de legitimidade diz respeito ao distanciamento da universidade com relação às suas metas de produção de conhecimento, evidentemente, mas conhecimentos que sejam pertinentes e úteis para a sociedade, né? E nesse contexto, há uma gama de conhecimentos que dizem respeito exatamente ao exercício da cidadania. Por fim, a universidade sofre uma crise institucional, na medida em que sua especificidade organizativa é posta em xeque, né? E se pretende impor à universidade alguns modelos organizativos vindos de outras organizações, vindos de outro tipo de instituição, né? Então, a universidade vem perdendo sua institucionalidade na medida em que há uma grande perda de eficiência em seu modo de funcionamento. A essas 3 dimensões eu adiciono uma 4ª. A universidade, então, não tem conseguido formar cidadãos efetivamente participativos e conscientes do sentido da cidadania e da democracia representativa. Isso é um problema mundial, é um problema gravíssimo. Nesse momento, nós aqui no Brasil estamos em período que antecede eleições gerais, né? E é muito fácil nós percebermos em todas as classes sociais de uma maneira geral, mas especificamente naquela que é banhada e que se beneficia do ensino superior, indiferença. Né? A universidade não tem conseguido formar cidadãos que não sejam indiferentes. Em países com a configuração do nosso, com uma grande massa iletrada e manipulável, né, a representatividade se torna inócua. Né? É muito comum todos nós repetirmos que os parlamentares não nos representam. Ora, nós vivemos uma democracia, a representatividade é o principal elemento constitutivo da democracia. Em países centrais, desenvolvidos, avançados, etc. e tal, eu acabei de chegar de vários deles, passei pelo Canadá, pela Holanda, pela Dinamarca, pela França. Ninguém vota, você tem deputado eleito com 100 votos. A universidade não tem conseguido fazer com que os seus egressos, e lá eles são muito numerosos, é quase a totalidade da população em alguns países, a universidade não tem conseguido levar os indivíduos a se sentirem partícipes plenamente da sociedade a qual pertencem. E há uma grande indiferença com relação a essa engrenagem primeira da sociedade democrática representativa, né? E ninguém se sente representado, e as novas gerações estão cada vez mais distanciadas desses mecanismos, e nós começamos a ver e a antever os limites da democracia participativa chegarem. Aqui no Brasil eles são muito evidentes, né? Nós não nos sentimos representados, não votamos corretamente. Dentro das universidades há um grande e curioso movimento pela abstenção, pelo voto nulo, enfim, por esses mecanismos de não representação, de não representatividade. Bom, em um contexto mundial em que justamente a democracia representativa aponta para limites claros ao seu modo de funcionamento, temos então uma situação grave, né, dessa crise institucional da universidade. Essas dimensões da crise da universidade demandam do ambiente acadêmico uma tomada de posição, de modo que se possa, por um lado, priorizar a inovação edificante, que dá novo significado à função
transformação social do ensino superior e, por outro lado, migrar para um novo modo de produção de conhecimentos dentro do ambiente universitário, né? Que, além do foco cognitivo e de profissionalização, a gente está muito focado nisso, né? Tenha também um foco na cidadania e na participação, né? Esses dois movimentos poderão, a nosso ver, redimensionar a institucionalidade da universidade, redefinir sua legitimidade e restaurar sua hegemonia, como ambiente de produção de saberes socialmente pertinentes, válidos e que sejam suscetíveis de consolidarem as conquistas que vêm sendo edificadas e que vêm sendo colocadas para a sociedade, desde a Revolução Francesa, desde os principais movimentos democráticos de participação do povo, nos movimentos sociais de modo geral, né? Enfim, a velha representatividade. Mas em que consistiriam essas inovações edificantes? Bom, trata-se de um tipo de inovação nesse modo de funcionamento da universidade que a gente pode dissociar da produção tradicional, da maneira como tradicionalmente nós produzimos conhecimento e estamos produzindo conhecimento muito baseado na questão técnica, né, na questão das respostas imediatas às demandas em ciência e tecnologia. A inovação edificante, ela tem bases epistemológicas que residem no caráter emancipador e argumentativo da ciência emergente, propiciando maior comunicação e diálogo com saberes locais, com saberes globais e com a sociedade, sempre numa perspectiva cidadã e participativa. Caracteriza-se, portanto, como uma inovação de natureza ao mesmo tempo cognitiva e instrumental e ético-social, que é o que nós queremos, né? E ultrapassa as fronteiras da instituição acadêmica considerada isoladamente. Então, isso vem a consistir numa demanda para que a universidade não dialogue com o que se passa fora dela apenas no que se refere à sua pertinência científica e tecnológica, mas também à sua pertinência social. A universidade é um canteiro de produção de cidadãos, né? Talvez num curso de ciência política a gente discuta isso, mas e o resto da universidade? Os nossos alunos saem da universidade sem nenhuma consciência política e nós não estamos ajudando a construir uma sociedade participativa no sentido próprio do termo. Isso é verdade no Brasil, com essa configuração que nós temos, é verdade na Holanda, é verdade na Grécia, é verdade na China, né? E é verdade no Canadá. Né? Recentemente nós vimos, com esses movimentos aí da globalização e da decadência dos modos de produção na Comunidade Econômica Europeia, um país interferindo no outro, né? A Alemanha interferindo na Grécia, e há vários outros exemplos aí, né? E o povo, as pessoas são indiferentes, né? Então, nós estamos criando e constituindo um problema estrutural no modo de funcionamento da democracia. E as universidades estão no centro desse problema aí. Essa inovação edificante, que deve ser desenvolvida na universidade, como eu disse agora há pouco, não somente no que diz respeito à cognição e ao desenvolvimento profissional, mas também à ética e à cidadania, para ela não existe uma separação entre meios e fins, visto que a aplicação incide em ambos. A sociedade está em ambos, nós estamos em ambos, né? Afinal, os fins só se concretizam na medida em que discutem os meios adequados à situação concreta. Isso também é uma paráfrase de Boaventura de Sousa Santos, né? A inovação edificante, que preconiza uma formação para a cidadania forte dentro da universidade, pressupõe uma ruptura com velhos conceitos de inovação e tem como centro, como foco, a constituição do sujeito, né? Não apenas do sujeito trabalhador, mas do sujeito cidadão. Em 2005, aqui na editora da Universidade de Brasília, eu publiquei um livrinho que fala sobre, que já preconiza um pouco esses movimentos, né?
Nesse livro eu chamo de mecanismos tradicionais de desenvolvimento, de construção de conhecimentos, eu chamo de M1. E os movimentos inovadores de construção de conhecimento eu chamo de M2. São esse movimento emergente que demanda uma nova postura de todos os atores sociais. E, no caso, o meu foco era o ambiente universitário, então é lá que eu estava focando, né? E depois eu retomei isso em 2010, num livro na Federal do Rio Grande do Sul sobre a universidade, e agora estou terminando um que é a avaliação desse mestrado internacional, ao qual eu me referi agora há pouco, que vai ser lançado em setembro em Bruxelas. Então, o primeiro desses princípios é a heterogeneidade institucional, que envolvida na produção de conhecimentos, né? Então, a universidade precisa dialogar com as instituições que estão em volta dela, para que ela tenha pertinência científica, tecnológica, mas também social, né? Então, essa heterogeneidade institucional, dialogando com a universidade, é uma necessidade premente. Em seguida, a consciência da aplicabilidade social dos conhecimentos produzidos na universidade, né? A universidade ela é inerte se ela não tem uma consciência clara como instituição que os conhecimentos que são produzidos aqui, dentro do ambiente acadêmico, eles se prolongam fora dele, né? Nós estamos formando novos atores para conduzir a sociedade, né? Em seguida, o terceiro princípio é a contextualização dos novos conhecimentos, né? Que se refere, eu estou resumindo, enfim, mas que se refere ao empoderamento local, à valorização regional de conhecimentos coletivos, né, coletivamente produzidos, né, entre um vai e vem constante entre o macro-social e o micro-social. Nós, professores, não temos muita consciência disso, os nossos alunos menos ainda, mas a universidade tem que ter, a universidade como instituição precisa ter, é para isso que ela existe. Em seguida, a transdisciplinaridade é um outro princípio desse movimento, né? A consideração de diferentes saberes, o trânsito de diferentes saberes, não apenas de diferentes instituições, mas de diferentes saberes, os saberes feministas, os saberes, os novos saberes, né? Uma vez eu visitei uma universidade nos Estados Unidos, em Stanford, em que tinha, eu me lembro disso, eu achei isso muito bacana, um grupo de pesquisadoras, era uma faculdade enorme só de mulheres. E elas escreviam a Bíblia no feminino, repetiam julgamentos célebres só com mulheres, escreviam as teses no feminino, diziam que o masculino estava incluído. Então, é o diálogo com a pluralidade, né, que constrói o cidadão capaz de enfrentar os novos rumos da sociedade. O seguinte é o princípio da instrumentação, que é baseado na interação absolutamente necessária entre a ciência, a tecnologia e o ambiente social. Porque nós, os humanos, nós queremos ciência e nós queremos tecnologia, mas não qualquer ciência, não qualquer tecnologia. Nós queremos uma ciência e uma tecnologia que nos edifique, que nos construa, que faça da humanidade uma humanidade melhor. E nós não temos evoluído, né? Há 2 semanas atrás, o meu filho estava em casa discutindo com a minha filha sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial e concluindo que a Primeira Guerra Mundial não acabou até hoje, né? Desde a Primeira Guerra Mundial o mundo nunca mais ficou sem guerras, né? E nós estamos inertes diante disso, diante dessa situação. Porque as interações entre ciência, tecnologia e sociedade se mostram falhas, né? E a gente avança meio à deriva. Em seguida, o 6º princípio, eu já estou quase acabando, é o princípio da produção de conhecimentos intimamente associado com os novos mecanismos de informação, comunicação e expressão, que gera um clamor por formação para a cidadania muito forte, né? E basta a gente ver, por exemplo, o que acabou de acontecer nos países árabes, a chamada Primavera Árabe, em que essas tecnologias, em detrimento de conhecimentos fornecidos pelos meios acadêmicos, supriram lacunas e levaram as pessoas às ruas. Aqui no Brasil também, está acontecendo aqui do lado, na Venezuela, embora aqui ninguém comente muito, mas tem uma guerra civil aqui do lado. As novas tecnologias de informação, comunicação e expressão, elas são um componente incontornável desse conhecimento produzido na universidade, que dá a ela um sentido no que diz respeito à formação para a cidadania, à formação de cidadãos, né? O 7º princípio é o valor, né? O valor
que tem esses conhecimentos. A universidade, tradicionalmente, dá muito valor aos conhecimentos de natureza científica e tecnológica e pouco valor aos conhecimentos oriundos das ciências humanas. A própria sociedade é assim. A gente vê isso refletido nos órgãos de fomento, a gente vê isso refletido em diferentes instâncias, né? Então, precisamos agregar valor a esses conhecimentos, porque esses conhecimentos constituem a espinha dorsal da nossa sociedade. A nossa própria sociedade, é a prova de que nós estamos seguindo caminhos errados, né? O conhecimento que nós temos produzido ao longo de toda a nossa evolução tem causado destruição, poluição, enfim, todo tipo de som aí, né? E, finalmente, nós temos o princípio da reflexibilidade, que corresponde ao estabelecimento de pontes e de diálogos entre todos os atores do sistema de produção de conhecimento, o que inclui os que estão dentro do ambiente acadêmico, né? Bom, esses 8 princípios apontam, portanto, o surgimento, a necessidade de que se vislumbre uma nova forma de produzir conhecimentos dentro da universidade, de forma cada vez mais abrangente, envolvendo todas as áreas do conhecimento humano, sejam elas de natureza científica, tecnológica, social ou artística, e salientam o papel do ambiente universitário no desenvolvimento da humanidade. Temos aí um fenômeno incontornável, tendo em vista que a instituição universitária necessita ultrapassar fronteiras tradicionais no estabelecimento de relações com o meio social e investir-se em novos modelos capazes de melhor ancorar a academia, os cidadãos que nós formamos, os novos quadros que nós necessitamos, para ver se a gente consegue dar uma sobrevida às sociedades democráticas nas quais nós vivemos, né? E me parece que esse é um ponto crucial da formação de valores para a cidadania, e não é, eu fui me segurar na questão da representatividade, que é um valor básico para o exercício da cidadania, e eis aí, então, algumas questões que eu trago para a nossa discussão. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Queria dizer que essa parceria da Universidade de Brasília com a comissão, o movimento Pedagogia das Virtudes, é extremamente importante, e as virtudes ou valores são temas absolutamente importantes. O professor Gilberto já disse que a nossa universidade não é contemporânea, e nem a nossa educação, nem nosso sistema educacional como um todo o é. E a perspectiva dos próximos anos da nossa educação brasileira, está contido no Plano Nacional de Educação, que levou anos para ser elaborado, levou 3 anos tramitando no Congresso, e recentemente a nossa presidente sancionou o plano, e que determina que as crianças aprendam a ler e escrever até o fim do 3º ano do ensino fundamental, que é quando elas estão com 8 ou 9 anos de idade. E, na realidade, o quadro atual, por levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação, ele revela que apenas 44% desses alunos dominavam a leitura e 30% a escrita. Então, isso serve para resumir a tragédia da educação brasileira. Então, se construiu o Plano Nacional de Educação, com 20 metas. Evidentemente, eu não vou falar sobre cada uma delas, mas vou passar rapidamente, que são metas todas virtuosas, vamos dizer assim. Mas vamos verificar que ainda são insuficientes. Por exemplo, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola. Ótimo. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 anos a 14 anos. Ótimo. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Ótimo. Universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência. Perfeito.
A quinta, alfabetizar todas as crianças, no máximo até os 8 anos. Perfeito. Meta 6, oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% nas escolas públicas. Perfeito. Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas. Perfeito. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Perfeito. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos. Perfeito. Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos. Nada contra. Meta 11, triplicar as matrículas da educação profissional e técnica de nível médio. Meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior. Meta 13, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores. Perfeito. Meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, estricto sensu. Meta 15, garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados e o Distrito Federal, a formação dos profissionais. Meta 16, formar até o último ano de vigência desse PNE 50% dos professores que atuam na educação básica. Meta 17, valorizar os profissionais do magistério. Meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os professores. Meta 19, garantir em leis específicas a gestão democrática da educação básica superior. E, finalmente, a meta 20, ampliar o investimento para chegarmos a 10% do PIB para a educação. Todas essas metas são boas, mas insuficientes. E esse é o segundo Plano Nacional de Educação. O primeiro, que tinha muito mais metas, não foi realizado nos últimos 10 anos, nem 20% das metas foram conquistadas. Então, a gente tem um passado de desconfiança e vamos torcer para que a gente avance dentro do Plano Nacional de Educação. No entanto, se a gente observar com detalhe todas as metas do Plano Nacional de Educação, em nenhuma delas são mencionados valores e virtudes. Nada, zero. Esse texto que foi trabalhado, não existe absolutamente nada. E isso acende um sinal vermelho, um sinal de gravidade que a gente viu com a exposição do professor Gilberto Lacerda. E se nós não introduzirmos valores e virtudes na educação, nós vamos continuar a ter o seguinte: adultos vaidosos e egocêntricos, adultos consumistas, adultos desprovidos de valores éticos, adultos sem solidariedade, e poderíamos aí fazer uma lista bem grande desse quadro que a gente encontra muito facilmente na nossa sociedade. E a consequência disso é que nós vamos ter desigualdade social, fome, miséria, violência, conflitos sociais e outras coisas que a gente tem que testemunhar no nosso dia a dia. No entanto, a nossa Constituição, ela fala em valores e virtudes, porque o artigo 205 determina que a educação deve buscar o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que vem a ser exercício da cidadania? Que o professor Gilberto também mencionou. Ele vai muito além de simplesmente comparecermos às eleições e votarmos em candidatos da nossa preferência. Geralmente, se a gente vota, a gente é um cidadão. Não é só isso. O exercício da cidadania implica em uma preocupação constante com o bem da coletividade e ações nossas que visem beneficiar o maior número possível de nossos semelhantes. E a Unesco? O que diz a Unesco? A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, diz que o pleno desenvolvimento da pessoa não é uma meta estática que, uma vez atingida, se estabiliza. Essas necessidades compreendem tanto aspectos formais ensinados nas escolas, como a leitura, a escrita, a expressão oral, o cálculo, conhecimentos específicos, a solução de problemas,
quanto aos aspectos sociais que dependem da vida em sociedade para serem transmitidos, como, por exemplo, conhecimentos gerais, habilidades e valores e virtudes. Então, valores e virtudes é recomendado pela Unesco. Ainda, segundo a Unesco, todas essas necessidades estão submetidas a 4 domínios fundamentais. Primeiro, aprender a conhecer, que é a aquisição do conhecimento propriamente dito. Aprender a fazer, o domínio de competência que permite aplicar o conhecimento em problemas concretos. Terceiro, aprender a conviver, as habilidades de convívio pacífico, democrático, colaborativo. E o quarto, aprender a ser, dependente das 3 anteriores, e materializa os efeitos do pleno desenvolvimento em cada um, tornando uma pessoa mais feliz. Vou acentuar essa palavra feliz mais para frente um pouquinho, e apta aos valores, aos vários desafios da vida na sociedade contemporânea. E o que fazer? O que fazer? Como é que a gente vai enfrentar isso? Eu estou convicto que a gente precisa introduzir os conceitos e hábitos, de valores e virtudes logo nos primeiros anos de vida do ser humano. Logo na primeira infância, no período de 0 a 6 anos, nós devemos introduzir, porque a criança ela não nasce nem boa nem má. Ela nasce e vai ser formada pelo mundo, pelas experiências que ela vai tendo. Então, é lá na primeira infância que eu acho que a gente deve trabalhar. E nos outros estágios da educação, no ensino básico, fundamental e médio, consolidar e praticar esses valores. Na educação superior, consolidar e praticar esses valores deve ser as etapas para a gente trabalhar. E qual a missão da universidade nesse contexto? Primeiro é a formação de professores. Quando eu digo professor, eu digo o novo professor. Um professor diferente, não um simples transmissor de conhecimento, como era no passado, daquela formação bancária que Paulo Freire falava, mas um professor que deve representar assim, um ícone de comportamento, um professor que estimule os alunos, um intermediário na formação, que vai, como um escultor, lapidar aquele estudante. E a gente pode, na discussão, talvez discutir como é que a gente vai fazer a formação do novo professor, mas é função da universidade. Segundo, elaborar e aperfeiçoar de forma contínua a pedagogia voltada à promoção dos valores e virtudes. Quer dizer, dentro da vivência universitária, o nosso estudante deve sair muito melhor do que quando ele entrou, no sentido dessas virtudes. E, terceiro, promover eventos permanentes que possam estimular e valorizar o exercício desses valores e virtudes no cotidiano. É o que nós estamos fazendo exatamente aqui hoje, numa universidade, pensando nos valores e virtudes. Eu cotei aqui 2 parágrafos de um artigo que saiu recentemente no Correio Brasiliense. O título é O Desafio de Formar Jovens para a Cidadania Global, de Zélia Schreiber, que diz que precisamos sair rapidamente de uma era em que a educação é vista como processo seletivo e de acesso ao emprego para a sociedade do conhecimento, na qual o saber pode ser adquirido fora da escola física, sem paredes, sem fronteiras. Isso foi destacado pelo Gilberto. E a educação no Brasil deverá reforçar a ética e as boas práticas da responsabilidade social, o ensino de valores para a vida e a preservação cultural. Eu vou citar alguns pensamentos e tentar introduzir, convencer aqui a plateia de que nós temos a possibilidade de ter instrumentos já existentes, não vamos inventar a roda, como instrumento para introduzir valores e virtudes nos nossos educandos, né?
Um deles é de Rousseau, que diz que a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Que reforça aquilo que eu falei, que é na primeira infância que a gente deve se concentrar. Em seguida, nós vou falar de vários pensamentos sobre a arte, ou as artes. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Isso é de Goethe. Voltaire diz: a pintura é poesia sem palavras. Pablo Picasso diz que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. A finalidade da arte é simplesmente criar um estudo da alma. Oscar Wilde. A arte é um resumo da natureza feita pela imaginação. Essa de Queiroz. É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. Simone de Beauvoir. A arte é um dos meios que une os homens. Leon Tolstói. E, na realidade, a arte na educação é um trabalho importante em que, através das tendências individuais, se pode amadurecer a formação do gosto, estimular a inteligência, contribuir para a formação da personalidade. No seu trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem a percepção, a imaginação, a observação e o raciocínio. No processo de criação, ele pesquisa a própria emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos, sentimentos, sensações e forma hábitos de trabalho. Aqui na UNB temos vários exemplos de usar a arte como um instrumento de formação do cidadão. Um deles é o nosso Instituto de Arte, tem o projeto Música para Crianças, que atualmente conta com 900 crianças de todas as classes sociais e que são introduzidos à música. Temos um projeto muito interessante entre a Universidade de Brasília e a Biblioteca Nacional aqui de Brasília, em oficina de poesia. Temos um projeto de danças, o projeto Educar Dança. Nasceu aqui, já está em andamento, um projeto que tenta contribuir para a paz no mundo, que é um projeto chamado Espaço Cultural para a Vida, que pretende dar às crianças a noção da diversidade da cultura do planeta. E aproveitando que nós temos embaixadas, 142 embaixadas em Brasília, permitir que a criança brasiliense ou que passe por Brasília, conhecer como é que as crianças do Camboja, da África do Sul, do Chile, do Canadá, de todo o planeta vivem, quais são os brinquedos, quais são as músicas, quais são as indumentárias, qual é a culinária, etc. E o que a gente acha que, se a criança, desde a tenra idade, souber conhecer a diversidade do planeta, ela, quando adulto, vai também entender essa diversidade, e isso a nossa tese que isso é um fenômeno importante para evitar guerras. O nosso comandante, que estaria aqui, mas teve um compromisso de emergência, que conduz esse projeto, o Palavida, é o professor Aldo Paviani, e que tem como associado a sua filha, Silene Rodrigues, uma linguista que é professora na Universidade Católica do Rio de Janeiro, que ela diz que a palavra é um sopro poderoso que cria e recria a vida, e ela é ela mesma criada e recriada pela vida. E aí o lema do Palavida é que somos todos iguais quando respeitadas as nossas diferenças. Também um outro instrumento seria o esporte. O esporte contribui para o fortalecimento e preservação de valores como ética, justiça, solidariedade e fraternidade. E no esporte educacional, os educadores deverão reconhecer a diversidade e necessidade de cada aluno a fim de realizar uma interferência construtiva, crítica e criativa.
para exemplificar coisas boas, né? A gente está acostumado só a ouvir coisas ruins. É um projeto muito interessante, criado em 2003 aqui no GDF, é o projeto Xadrez na Escola, que contribuiu para a formação ética, social e emocional dos nossos estudantes. Bom, estou terminando e gostaria de passar rapidamente algumas figuras para lembrar qual o papel, o que a gente pode fazer de bom durante a nossa rápida permanência no planeta. É ser feliz, né? E vou passar sem falar nada. Sementinhas, o professor Gilberto falou que a universidade é um canteiro de formação de cidadãos, está exatamente, não combinamos, mas é sementeira. Como é que a gente, numa figura infantil, constrói a felicidade? Muito bem, então, na realidade, para terminar, eu acho que a nossa função como ser humano e especificamente como educador é semear e tentar a conquista da felicidade. E eu termino com duas frases, uma de nosso querido Rubem Alves, que nos deixou há pouco tempo, onde ele diz que a escola ideal é a que encoraja os seus alunos a pensar, que não corta a sua imaginação. É uma escola que os faz confiantes em si mesmos, é uma escola que cria entre os alunos um espírito de solidariedade e cooperação. E uma frase do Dalai Lama que diz que acredito que o objetivo da nossa vida seja a busca da felicidade. E isso está claro. Quer se acredite em religião ou não, quer se acredite nesta ou naquela, todos nós buscamos algo melhor na vida. Portanto, acho que a motivação da nossa vida é a felicidade. Muito obrigado. Levantei 5 pontos que me parecem importantes nessa discussão. E eu vou ser repetitivo, porque os colegas já falaram, de certa forma, desses pontos que eu considero importantes. O primeiro ponto é reforçar essa tese de que nossa educação vai mal. A gente precisa reconhecer que estamos fazendo mal feito para tentar reverter. E essa nossa comissão UNB Futuro, temos sido, na Universidade de Brasília, muito elogiados aí fora, nas outras universidades, quando eles assistem esse programa, né, na UNB TV, e meus colegas reitores falam, puxa, Ivan, vocês ainda conseguem pensar no futuro? Nós, na minha universidade, só pensamos em apagar incêndio. Na verdade, a gente só apaga incêndio, né? Mas tem esse grupo que fica pensando no futuro, me parece que é uma atitude muito boa. E nesse auditório, eu tenho vários colegas que têm frequentado várias vezes esses debates, essas conversas, vieram vários professores insistindo nesse ponto. Eu me lembro, Isaac, bem do Mozart, o ex-reitor da Federal de Pernambuco, fez uma palestra muito bonita e tal, e ele contou o caso dele lá na Secretaria de Educação de Pernambuco, comentando com uma professora de Química, vocês devem lembrar, né, desse caso. Aí a professora de Química, conversando com ele, qual o livro que você usa, tal, como é que você faz? Ela falou assim, olha, eu não sei nada de Química. Foi depoimento dele, né? Eu pego o livro, texto, e copio. Aí, se o aluno perguntar alguma coisa, eu enrolo. Então, essa questão da formação de professores, se a gente não levar ela muito a sério, e aí vem o título da nossa reunião de hoje, missão da universidade. Se a gente não levar muito a sério a formação de professores, vamos repetir, reproduzir esse mesmo processo e, evidentemente, o estudante que está ouvindo e vendo uma professora reproduzir um texto no quadro sem ter noção do que ela está falando, ele deve sentir, olha, isso é difícil, é inatingível para mim, então a gente vai reproduzindo a mesma coisa. Então, reconhecer que estamos indo mal, eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo e, evidentemente, dar passos à frente. Outro que falou mais ou menos a mesma coisa, aqui também no UNB Futuro,
Na época, ele falou de formação de professores. O reitor da Universidade de Lisboa, professor Antônio Nova, teve aqui, fez um belíssimo discurso, uma belíssima palestra, muito clara, muito interessante, instigante. Mas ele veio ao Brasil para analisar a formação de professores, dos nossos professores. Foi uma missão que o MEC, Secretaria de Ensino Superior, passou para ele. E, na despedida, estivemos almoçando juntos e ele ia mostrar um relatório para o ministro. Não vi o relatório ainda, vou ler esse relatório, com certeza, mas o resumo que ele passou para mim, a formação de professores no Brasil, ela é muito, muito deficiente. E ele enxerga problemas estruturais na nossa formação de professores. Então, nós temos que tomar conta ou cuidar desse processo, desse problema. E só para não pegar exemplo só daqui da UNB Futuro, eu acabei de ler agora um livro de um prêmio Nobel da Física, do Dick Feynman. Ele é muito inteligente, né, uma mente criativa, brilhante e tal. E ele, por coincidência, teve uma parte da vida dele que ele fez aqui dando aula no FRJ, no Rio de Janeiro. Uma figura muito interessante, um livro muito gostoso de ler. E aí, quando ele termina, pedem para ele fazer uma avaliação do ensino no Brasil. E ele faz uma crítica contundente ao ensino no Brasil, uma crítica duríssima. É mais ou menos assim, olha, o aluno brasileiro é impressionante como ele decora as coisas, ele sabe as coisas. Aí você transforma o problema que ele acabou de descrever numa coisa prática, não faz relação nenhuma com aquela coisa prática. Então, ele fez esse depoimento no final, mandou para a universidade dele e tal, uma crítica muito dura, mas o que mais me chamou a atenção no livro é o seguinte, ele fala assim, olha, agora eu estou dando minha opinião, uma opinião de um cara que veio de fora, passando um aninho aqui com vocês, eu passei um aninho, evidentemente, meus colegas professores conhecem muito mais o sistema educacional, talvez a minha avaliação da formação no Brasil esteja equivocada, até porque, na minha sala com 40, 50 alunos, tinha 2 que se destacavam, que falavam, que faziam perguntas relacionadas e tal, fulano e cicrano. Daí fulano levanta. Professor, eu sou formado, eu vim da Alemanha, então minha formação não é daqui. E aí o cicrano falou, a minha formação foi na época da guerra, foi eu não tive formação nenhuma na escola. Então, o exemplo dele, que não era 100%, se transforma num exemplo de 100% da turma de física de uma grande universidade brasileira. Então, me parece que é contundente, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que dar, é o primeiro passo que eu destaquei aqui, é a gente reconhecer que estamos com problemas, que precisamos dar um passo importante para frente. O segundo ponto, me parece a centralidade da universidade nesse processo. E falo com muita tranquilidade por não fazer parte disso aí, né? Eu estou na engenharia elétrica há 40 anos, né? Mas toda vez que a Faculdade de Educação me chama para um evento de formação de professores, eu estou presente, mais ou menos para dizer, olha, isso aí é importante para a Universidade de Brasília. Então, reconhecer a importância, o papel fundamental da universidade nesse processo, me parece que é fundamental. E eu meio que concordo com o Isaac, não do professor, do novo professor, né? Um professor mais aberto, mais criativo, mais sintonizado, como disse também o Gilberto. Uma coisa que me chama a atenção, ou me chamou a atenção, a minha formação é francesa. Eu fiz meu doutorado na França. E evidentemente, quando você faz a formação, você cria laços, né? E uma coisa que me chamava a atenção, e me chama ainda a atenção na França, é a capacidade do francês comum da rua se comunicar. Ele fala bem, um cara entrevista, ele tem uma resposta. Me impressionava também os meus colegas de doutorado, a facilidade com a matemática. Há alguma coisa na formação francesa que me parecia, e me parece ainda, que ia muito bem. Essa facilidade de se expressar, essa facilidade com a matemática, coisas que nos parece básico naquele ensino, né, para formar a cabeça dos estudantes. E uma coisa que me chamava a atenção também, e me chama ainda,
é no cinema, o cinema francês. Não sei se vocês já repararam, quando você vai ver um filme francês e o filme se passa numa sala de aula, o filme fala sempre do professor lendo um livro. Lia-se um livro e tal. E aí o professor comentava aquele livro. Eu não sei se isso funcionava com os alunos dele, mas comigo funcionava. Eu falei, dá vontade de ler aquele. Os comentários que iam sendo feitos e tal, de alguma forma faz com que incite os estudantes a ler. Pelo menos incita. E eu acho que um caminho para melhorar a nossa formação é essa incitação à leitura. E aí eu volto, Isaac, a nossa UNB Futuro. Uma coisa curiosa e importante que se tem aqui é que todos esses grandes palestrantes que têm vindo aqui na Universidade de Brasília e vêm do mundo inteiro, né? A gente tem esse privilégio. Tivemos uma professora da Alemanha na semana passada, aí vem do Canadá, vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra, vem da França, da Bélgica, veio o ministro da Educação. Todos eles têm essa característica. Leram muito na infância. Então, eu acho que se a gente conseguisse, na formação do nosso professor, fazer com que o professor passe essa semente, né? Olha, leia, olha como isso é divertido e tal. Aí o aluno tem essa história que também foi dita aqui, né? Ele aprende fora da sala de aula, e talvez esse seja o maior e melhor aprendizado. Mas o terceiro ponto é tentar entender onde estão os problemas. E aí, como eu disse, aqui na administração a gente tem visto muitos problemas. O primeiro que eu listei aqui é a questão da disciplina. Me parece natural e óbvio que no ensino básico, no ensino elementar, no ensino médio, na educação superior, um dos valores é a disciplina. Quando um falar, o outro ouvir. Quando a gente divergir nas ideias, a gente continuar argumentando, né? A sensação que eu tenho tido, eu não estou tendo na base, eu estou tendo na Universidade de Brasília, é que quando divergimos, a solução encontrada é a violência. E é a pior solução possível. Porque violência, a gente vê, né, só gera mais violência. Eu vou citar uma coisinha para vocês, acho que vários devem ter visto. Tivemos uma invasão absolutamente violenta à reitoria. E quando a gente diz uma invasão violenta, é que quebra-se tudo que tem pela frente, põe máscara na cara, não quer conversa com ninguém e tal. É de uma agressividade. E, assim, alguns colegas falam, Ivan, isso é institucional, não é com você. Pô, ninguém aguenta isso aí, gente. É duro, é físico e é pessoal, sabe? É de uma violência que a gente não consegue admitir. E aí, evidentemente, você sai, né? Sai daqui, eu estou lá na minha sala, fica um movimento na universidade. Eu acho que de cada 10 professores que vieram falar comigo, 9 falam assim, Ivan, chama a polícia, chama a polícia. É tudo que não se deve fazer, né? Porque é violência que vai gerar mais violência, que vai gerar mais violência, e vai continuar nesse ciclo, né? Se a gente não conseguir, aqui dentro da universidade, convencimento, a conversa, a gente não vai a lugar nenhum. Mas essa questão da disciplina, é isso que eu estava falando, eu ia chorar um pouquinho das mágoas, é uma questão fundamental. Eu acho fundamental para a gente reconstruir o respeito ou as virtudes, os grandes valores. Uma coisa que me incomoda, uma barbaridade na gestão da Universidade de Brasília, é a ausência do professor. Então, olha só, nós estamos numa sala de aula formando professores. Aí o professor não vai e não avisa. Então, aquele instrumento que você tem, aquele horário que você tem, para passar seu recado, para incentivar o aluno a fazer trabalho, seja lá o que for, ele não está presente. Ele desrespeita o instrumento que ele tem de transformação da sociedade. Isso, para mim, é dolorido. O professor tem que ir para congresso? Claro que tem. O professor tem que se reciclar? Claro que tem. Ninguém está discutindo isso. Agora, não é admissível que o aluno não saiba, que não tenha, que não vá ao coordenador do curso lá, olha, aconteceu isso, às vezes tem emergências. Então, temos, infelizmente, recebido aqui na reitoria
Isaac, dezenas de casos, sabe? É dramático. E aí volta um pouco num ponto que falaram um pouco nisso, a tal do exemplo. Se nós, professores universitários, não radicalizarmos no exemplo, a gente não convence ninguém, Então, eu acho que, entrando nesse ponto que o Isaac foi muito preciso, né, como fazer o novo professor, essa questão da disciplina e do exemplo me parecem virtudes, viu, Isaac? Posso botar mais uma? Pontualidade, né? A gente não consegue, na Universidade de Brasília, começar uma reunião do Conselho Universitário no horário. Não consegue, né? É uma coisa que me parecia que era super importante. E aí, esse terceiro ponto que eu já falei, que é essa história de, para a formação, você insistir muito no trabalho do aluno. E isso exige do professor muita dedicação. Bota o aluno para ler. Para botar o aluno para ler, você tem que ter lido, né? Para você animar uma discussão, você tem que ter lido uns 2, 3 livros daquele cara para dar sentido àquela aula e tal. Dá trabalho à beça, não vou dizer que não, mas eu acho que é indispensável para conseguir a motivação dos professores que nós estamos formando. E o quarto ponto, é interessante esse quarto ponto. O quarto ponto que eu tinha botado, tanto Gilberto quanto Isaac insistiram nele. Gilberto começou. Diversidade. Diversidade também é um conceito que vem das nossas origens, não, Isaac? Diversidade do pensamento. A fundação da Universidade de Brasília está baseada nessa questão, né? A gente precisa retornar essa questão fundamental e não estamos conseguindo também aqui dentro. A gente fala, o aluno pode escolher fazer a matéria que ele quer, se eu quero fazer introdução à antropologia, eu vou lá e me inscrevo. Ele se inscreve, mas não tem vaga. Então, a gente tem que abrir, a gente tem que lembrar disso aí. O cara da física tem que fazer matéria na biologia, que tem que fazer matéria na psicologia, que tem que fazer música. Esse conceito que diferencia a Universidade de Brasília, essa bandeira, né, professor Coutinho? A gente tem que segurar isso com todos os nossos esforços, né, de diversidade. E aí, um outro pontinho que me parece interessante, fundamental, sabe? Nessa questão da diversidade. É fundamental incentivar essa diversidade na leitura. Eu estou falando, olha, para que as conexões na cabeça, para a formação do novo professor, eu preciso ler muito. Agora, não direcione. Eu estou lendo agora o tal do Homem que Amava os Cachorros. Aí ele fala de regimes autoritários que induzem a pensamento único. Isso é um estrago para a universidade, é um estrago para a sociedade, é um estrago. A diversidade faz bem. Quem pensa diferente cria, né? E aí volta às artes que o professor Isaac falou tanto. Dentro dessa mesma linha, né, de você pensar diferente, pensar na diversidade, eu cito mais uma vez o Feynman, que eu acabei de citar, né, o nosso físico. Ele falava o seguinte, é interessante quando você tem resultados na física, resultados mais ou menos consolidados, eles são difíceis de sair, dizia. Ele fala assim, os resultados que você tem no laboratório, se tão diferentes daqueles consolidados, você tende a desprezar o resultado, né? Em vez de tentar entender por que ele está diferente, porque... E aí ele fala assim, se uma constante vale 10, e na verdade ela vale 12, ela sai de 10 para 10,1, 10,5, depois vai para 11, até chegar no 2, demora, porque você tende a voltar ao começo. Você tem que acreditar no que está diferente, que está errado. E eu vou finalizar ainda pensando na formação da Universidade de Brasília. Outro dia eu estava numa cerimônia muito bonita que fizeram uma homenagem ao nosso querido professor Roberto Salmeron. Fiquei muito impressionado com ele. Eu sempre fui muito impressionado com ele, com os livros dele, né? Acho que o Isaac estava lá, o professor Zé Geraldo estavam lá, várias pessoas estavam. Ele lá da cadeira dele, sem subir na mesa, nada, fala assim, professor, você não quer falar uma palavra? Ele falou, quero. Acredite nos nossos jovens. Palavras do nosso querido Roberto Salmeron. Acredite nos nossos jovens. Muito obrigado.